Responda rápido. O que tem maior aceleração? Esse lápis que caiu ou uma Ferrari F12 berlinetta? E aí? Pois é, segundo reportagem do portal G1 da Rede Globo, a Ferrari F12 berlinetta é capaz de ir de 0 a 100 km por hora em impressionantes 3,1 segundos, quase 10 vezes menos do que motores menos potentes de carros populares. Mesmo assim, essa aceleração é inferior à aceleração que esse simples lápis adquire ao ser abandonado na proximidade da superfície terrestre. A aceleração da berlinetta é, em média, durante os 3,1 segundos, próximo de 9 metros por segundo ao quadrado, enquanto que a gente tem aqui com esse lápis uma aceleração próxima de 10 metros por segundo ao quadrado. Nem tudo é tão óbvio quanto parece. A aceleração escalar média pode ser definida como a taxa de variação da velocidade no tempo, ou seja, podemos encontrar o valor da aceleração média pela razão entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo. A aceleração escalar média não leva em consideração a variação na direção do vetor velocidade. Isso trabalharemos na aula sobre cinemática vetorial. Fique atento, pois no Sistema Internacional de Unidades trabalhamos com comprimento em metros e tempo em segundos. A aceleração, então, vai ser metros por segundo dividido por segundo. Quando você faz as operações com as grandezas, você encontra metro por segundo quadrado. Eu, particularmente, prefiro dizer metro por segundo, pois deixa mais claro o real significado da aceleração. Vejamos. Se você tiver um móvel cuja aceleração é de 2 metros por segundo quadrado, ou seja, 2 metros por segundo, a cada segundo a velocidade dele vai variar em 2 metros por segundo. Por outro lado, se você tiver a aceleração igual a menos 5 metros por segundo quadrado, o valor da variação da velocidade vai ser menos 5 metros por segundo a cada segundo de movimento. Então, se eu digo que a aceleração é de menos 5 metros por segundo, fica claro que a cada 1 segundo a velocidade diminui em 5 metros por segundo o seu valor. Outras unidades talvez consideradas exóticas fiquem claras quando você diz para mim a variação da velocidade e o intervalo de tempo separadamente. Por exemplo, um automóvel popular que tenha motor 1.0 é capaz de acelerar aproximadamente 5 km por hora a cada segundo, durante um intervalo próximo de 20 segundos. Então, não seria surpresa uma aceleração como 5 km por hora por segundo. Na hora de converter unidades, fique muito atento ao significado delas. Acompanhe agora. Atenção, fera! Como 1 km é igual a 1000 metros, temos que o metro é a fração 1 sobre 1000 do quilômetro. Como 1 hora equivale a 60 minutos, que por sua vez são 3.600 segundos, temos que cada segundo é a fração 1 sobre 3.600 da hora. Daí, na substituição, pegamos o metro e substituímos por 1 sobre 1000 do quilômetro e substituímos o segundo por 1 sobre 3.600 da hora. Atenção! Como o segundo está ao quadrado, esse 1 sobre 3.600 também ficará ao quadrado, fera. Cuidado! Lembrando que numa divisão de frações você repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, nós ficaremos com o inverso de 1000 multiplicando 3.600 ao quadrado. Fazendo essa conta, 3.600 ao quadrado é igual a 12.960.000. Dividido por 1000 temos 12.960. Ou seja, cada metro por segundo quadrado, fera, equivale a 12.960 km por hora quadrado. De forma prática, podemos transformar assim. Ao passarmos de metro por segundo quadrado para quilômetro por hora quadrado,
multiplicamos por 12.960. Para passarmos de quilômetro por hora quadrado para metro por segundo quadrado, dividimos por 12.960. Entendeu? Vamos embora. Agora que você entendeu como calcular a aceleração, é importante que você saiba também como classificar os movimentos. Quando o movimento é uniforme é bem simples, na aula anterior a gente discutiu isso. Basta apenas que saibamos qual é o sinal da velocidade. Quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo, ou seja, favorável à orientação da trajetória. Quando a velocidade é negativa, ele tem movimento retrógrado, ou seja, contrário à orientação da trajetória. Para classificar um movimento em acelerado ou retardado, não é apenas o sinal da aceleração quem determina a classificação. Fique atento a isso, fera! Além da aceleração, é preciso conhecer a orientação da velocidade, pois será acelerado o movimento onde aceleração e velocidade tiverem a mesma orientação. Se a aceleração e a velocidade têm mesmos sentidos e, por isso, mesmos sinais, o movimento é acelerado e o módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo. Se classificarmos o movimento como retardado, estamos indicando que a aceleração é contrária à velocidade. Estamos dizendo que o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo. Atenção! Não é só o sinal da aceleração, e sim a combinação de sinais que determina o tipo de movimento ser acelerado ou retardado. Quando o produto aceleração-velocidade for positivo, o movimento é acelerado. Quando o produto velocidade e aceleração é negativo, nós temos um movimento retardado. Entendeu? Anote aí e acompanhe as observações na cartela. Acelerado, fera, é o movimento em que a aceleração e velocidade têm mesmos sentidos. Atenção, aceleração e velocidade têm a mesma orientação. Logo, têm mesmos sinais. Por isso, o produto da aceleração pela velocidade é positivo. Retardado é aquele movimento em que aceleração e velocidade têm sentidos opostos. Ou seja, a aceleração e velocidade têm sinais contrários. O produto da aceleração pela velocidade será negativo. Fique atento a isso, fera. Observe na figura que a esfera tem velocidade para a direita, com a mesma orientação da trajetória. A aceleração também está representada para a direita. Como é que a gente classifica esse movimento? Velocidade a favor da orientação da trajetória tem sinal positivo e velocidade positiva é movimento progressivo. Velocidade positiva com aceleração também positiva, já que a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade e da orientação da trajetória, movimento acelerado. Fique atento. Velocidade e aceleração com mesma orientação, como a figura está mostrando, movimento acelerado. Nessa figura agora, pessoal, perceba que a velocidade está favorável à orientação, contudo a aceleração não. Perceba que a velocidade está para a direita, tal qual a orientação da trajetória, e a aceleração está apontada para a esquerda. Como a velocidade tem a mesma orientação da trajetória, seu sinal será positivo e o movimento é progressivo. Como velocidade e aceleração têm sentidos opostos, o movimento é retardado. Neste caso, o movimento é progressivo e retardado. Só uma observação: o movimento não é retardado porque a aceleração é negativa. O movimento é retardado pois a aceleração tem orientação contrária à da velocidade. Fique atento a isso, fera. Perceba nessa nova figura que a velocidade agora é contrária à orientação da trajetória. Por conta disso, a velocidade será negativa e teremos um movimento retrógrado. Observando a aceleração, temos que a aceleração é orientada tal qual a orientação da trajetória, logo, seu sinal é positivo. Perceba que como a velocidade e a aceleração têm orientações opostas, o movimento é retardado. Quero destacar, a aceleração é positiva, mas o movimento é retardado. Não é o sinal da aceleração quem define isso, e sim a combinação dos sinais da velocidade e da aceleração.
Nessa última figura, fera, a velocidade e a aceleração estão ambas opostas à orientação da trajetória. Ambas são então negativas. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Aceleração negativa com velocidade negativa, movimento acelerado. Gostaria de destacar, a aceleração é negativa e o movimento é acelerado. Não é o sinal da aceleração quem define sozinho, e sim a combinação dos sinais. Fique atento a isso. Como ambos são negativos, têm a mesma orientação, movimento acelerado. Se os dois sinais são iguais, o movimento é acelerado. Segue com a aula. Agora que você sabe essas definições, é importante chamar a atenção da diferença entre ter aceleração e ser acelerado. Ter aceleração implica que há variação na velocidade. Ser acelerado, que a aceleração e a velocidade têm mesmos sentidos. Cuidado com essa diferença, principalmente em questões que explorem conceitos, ok? Vamos adiante? A partir da definição de aceleração escalar média, e sabendo que no movimento uniformemente variado essa aceleração é constante, nós podemos dizer que a variação de velocidade é proporcional ao intervalo de tempo do movimento. A partir da razão entre a velocidade variando e o tempo variando, nós podemos desenvolver uma expressão onde temos que a variação da velocidade é igual à aceleração vezes o intervalo de tempo. A partir dessa expressão, chegamos à chamada função horária da velocidade, onde V, que é a velocidade final, é igual a V0, velocidade inicial, acrescido da aceleração multiplicado pelo intervalo de tempo. Lembrando, pelo intervalo de tempo. O caso particular em que o instante inicial é igual a zero, dá origem à função horária V igual V0 mais AT. Importante que você perceba que a variação da velocidade é proporcional ao intervalo de tempo. E aí, nós temos que a velocidade cresce linearmente com o passar do tempo. Por conta disso, a velocidade média pode ser encontrada pela média aritmética das velocidades, ou seja, a velocidade média no movimento uniformemente variado é igual à velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. A partir dessa expressão, nós podemos desenvolver a chamada função horária do deslocamento. Basta que a gente lembre que a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Quando você junta todas essas informações, você isola o valor da posição e encontra a relação entre espaço e tempo, como na cartela a seguir. Sempre importante chamar a atenção. O caso geral usa ΔT. Quando o instante inicial puder ser considerado zero, temos a versão simplificada da expressão S final é igual a S inicial mais V0 que multiplica T mais meio de aceleração vezes T ao quadrado. Vejamos alguns exemplos. Um ponto material com movimento retilíneo uniformemente variado passa pelo ponto A de uma reta com velocidade de 15 metros por segundo, dirigindo-se para o ponto B dessa mesma reta. Se a distância AB é de 40 metros e o intervalo de tempo desse percurso é de 5 segundos, a velocidade desse ponto material ao passar por B é de... Olha aí, ferinha, questão muito simples, mas que é muito importante que você observe os dados. Perceba que a primeira informação é sobre a velocidade que o corpo tem ao passar pelo ponto A. Vou chamar essa velocidade de V de A, ou seja, velocidade do móvel ao passar pelo ponto A. Diz na questão que é de 15 metros por segundo. Diz também que ele se dirige para um ponto B, cuja distância do ponto A é igual a 40 metros. Essa distância vai ser percorrida pelo móvel. Então, o deslocamento do móvel de A até B é igual a 40 metros. Metro por segundo compatível.
diz que esse deslocamento entre A e B acontece num intervalo de tempo, que eu vou chamar aqui de intervalo de A para B, igual a 5 segundos. E pergunta com que velocidade ele chega em B, sabendo que o móvel tem movimento com aceleração constante. Ué, mas cadê a aceleração? Não é dada a aceleração, ele apenas comenta que ela existe. E aí, como ele não fala qual o valor da aceleração, olha para cá, a gente vai poder usar aquela expressão que facilita a vida da gente. Lembra, quando você tiver velocidades de deslocamento em intervalo de tempo, você pode lembrar que a velocidade média é igual à média aritmética das velocidades nos extremos, ou seja, o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo vai ser igual à média aritmética das velocidades. Eu tenho todas as informações que eu preciso. Deslocamento está aqui, 40. Intervalo de tempo está aqui, 5. Velocidade no ponto A está aqui, 15. Falta só a do B, que é exatamente o que eu quero descobrir. Então eu tenho que 40 sobre 5, que eu sei que é 8, é igual a 15 mais a velocidade de B que eu quero descobrir, dividido por 2. 40 dividido por 5 é igual a 8. Esse 2 aqui, quando eu mudo de membro, ele aparece multiplicando. 40 dividido por 5 dá 8. Aí eu tenho que 2 vezes 8 é 16. 16 é igual a 15 mais velocidade de B. Então fica claro que a velocidade ao passar pelo ponto B vai ser igual a 1 metro por segundo. Tranquilo? A alternativa correta, letra E. Já sabem, quaisquer dúvidas, deixa aí nos comentários. Segue com os exemplos. Uma lancha de salvamento patrulhando a costa marítima com velocidade de 20 km por hora recebe um chamado de socorro. Verifica-se que em 10 segundos... Alerta de incompatibilidade, fera. Atenção e cuidado com isso. A velocidade está em quilômetros por hora e o tempo está em segundos. Observe que as alternativas estão em metros por segundo quadrado e aí você já sabe que vai precisar transformar a unidade da velocidade. Ok? Continuando. Verifica-se que em 10 segundos a lancha atinge a velocidade de 128 km por hora. A aceleração média utilizada pela lancha foi... Questão muito tranquila, fera. Uma questão que basta que você anote os dados, olha aí, está dizendo que a velocidade no início, vou chamar essa velocidade de V0, de velocidade na data zero, no início, era de 20 km por hora. Diz ainda que a velocidade no final é de 128 km por hora. E que o intervalo de tempo para acelerar de 20 para 128 foi de 10 segundos. Olha o cuidado com as unidades, fera. A aceleração na questão é o que ele pede. E pelas respostas, observe que as unidades das respostas, metros por segundo ao quadrado, já dizem para você quem você vai precisar transformar. Observe que as duas velocidades precisariam ser transformadas. Mas, como ele quer a aceleração... Olha só como é simples. Para determinar a aceleração, você vai fazer que a aceleração média, que nesse caso é a aceleração constante, então a média é igual à aceleração em cada momento, é ΔV sobre ΔT. Como eu preciso da variação da velocidade, fique esperto. 20 km por hora, quando você vai transformar dividindo por 3,6, não dá exata divisão. 128 km por hora também não está exata divisão. Mas se você antes fizer aqui, olha só, variação da velocidade igual 128 menos 20, a variação da velocidade é igual a 108 km por hora. Essa variação, quando você divide por 3,6, essa divisão
vai dar igual a 30, sem aproximações e sem arredondamento. Ao invés de você transformar as velocidades, é melhor que você transforme direto a variação de velocidade. Fique esperto, esse tipo de coisa facilita a sua vida, hein? Fique sempre atento a isso. Trazendo para cá agora, acabou. A aceleração vai ser igual a variação da velocidade, que você calculou aqui embaixo, 30, sobre intervalo de tempo que foi dado na questão. 30 dividido por 10, 3 metros por segundo quadrado. Facinho, facinho, facinho. E lembrando, se você quisesse, poderia também fazer usando a função horária da velocidade, visto que a função horária da velocidade vem da definição de aceleração, como a gente falou agora há pouco, ok? Se você tiver alguma dúvida sobre o que foi feito, já sabe. Deixa aí nos comentários e a gente esclarece. Segue com a aula. Embora a noção de tempo seja muito antiga para a humanidade, medir tempo de forma precisa é algo relativamente recente. Até a Idade Média havia pouca precisão nas medidas de tempo. Galileu Galilei, quando fez os primeiros estudos sistemáticos de cinemática, tinha um grande problema: fazer as medidas de tempo. Torricelli, que é contemporâneo, desenvolveu uma expressão onde o tempo não é necessário e que hoje serve de apoio para muitos problemas em que não é dado tempo nem pedido tempo nele. Essa equação, que é conhecida como equação de Torricelli, é obtida algebricamente de forma muito simples, quando você isola o tempo na função horária da velocidade e substitui na função horária da posição, como vai ser apresentado na próxima cartela. Acompanhe aí. Olha aí, fera, se no problema não é apresentado o valor do tempo, se não é pedido o valor do tempo, por que você vai perder o seu tempo? É simples. Não deu tempo, não pediu tempo, use a equação de Torricelli. O quadrado da velocidade final é igual ao quadrado da velocidade inicial somado ao duplo produto da aceleração pelo deslocamento. Não é dado tempo, nem é pedido tempo, não perca seu tempo. Use a equação de Torricelli. Continua com a aula. Viu como é simples? Daqui para frente se ligue, fera. Não deu tempo? Não pediu tempo? Não perca tempo. Equação de Torricelli. Fechou? Acompanhe os exemplos agora. Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado e, após percorrer 12 metros, está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo quadrado vale. Olha aí, ferinha, mais uma questão tranquila. Lembrando do que a gente falou há pouco, quando na questão não é dado, nem é pedido tempo, não perca seu tempo. Use a equação de Torricelli. Veja que os dados falam somente sobre velocidade, deslocamento e a aceleração é pedida. Perceba que ele diz, partindo do repouso, iniciando o movimento com velocidade igual a zero. Partindo é no início, então a velocidade era zero no início. Diz que após percorrer, percorrido, percurso, lembre sempre de deslocamento, ΔS igual a 12 metros. Ele vai estar animado de velocidade igual a 6 metros por segundo. Ou seja, começa do repouso e após percorrer os 12 metros, tem velocidade 6. Pergunta-se, qual a aceleração? Perceba que entre os dados nada se fala sobre tempo. Perceba que a pergunta também não fala sobre tempo. Então, se não é dado nem pedido tempo, você já sabe. Equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Substituindo as informações, velocidade final igual a 6, tá ao quadrado. Velocidade inicial é igual a 0, 0 ao quadrado é igual a 0, então eu não vou nem precisar escrever nada. Mais 2 vezes o valor da aceleração, que eu desconheço, é isso que eu estou procurando, vezes o deslocamento que foi dado e é igual a 12.
6 ao quadrado é igual a 36. 2 vezes 12 dá igual a 24, vezes a aceleração. Dividindo os dois membros por 24, eu tenho que 36 sobre 24 é igual à aceleração. Logo, a aceleração vai ser igual a 1,5 metros por segundo quadrado. Questão muito tranquila. Lembrando, não deu tempo, não pediu tempo, não perca tempo. Equação de Torricelli. Segue com a aula. Uma característica interessante do movimento uniformemente variado é que os deslocamentos, quando você considera intervalos de tempo iguais, formam uma PA. Em particular, se esse intervalo de tempo for de 1 segundo, essa PA tem como razão o valor da aceleração do movimento. Ou seja, quando você considera intervalos de tempo de 1 segundo, os deslocamentos em movimento uniformemente variado formam uma progressão aritmética cuja razão da progressão é numericamente igual à aceleração. Isso é particularmente importante para facilitar algumas questões, inclusive de queda livre, como trabalharemos nas próximas aulas. Se você não lembra bem de progressão aritmética, converse com o seu professor e pergunte sobre as propriedades desse tipo de progressão. Vai ser muito útil e facilitador na hora que formos resolver alguns exemplos como esse que segue agora. Um caminhão-tanque desloca-se numa estrada reta com velocidade constante de 72 km por hora. Devido a um vazamento, o caminhão perde água à razão de 1 gota por segundo. O motorista, vendo um obstáculo, freia o caminhão uniformemente até parar. As manchas de água deixadas na estrada estão representadas na figura abaixo. Qual o valor do módulo da desaceleração durante a frenagem do caminhão em metros por segundo quadrado? Atenção, ferinha! Essa é uma daquelas questões que, se você for fazer pelo método tradicional, substituindo as equações e desenvolvendo o sistema, vai te dar um trabalho danado para resolver. Dá para resolver? Dá. Só que lembrando daquilo que a gente falou, que os deslocamentos sucessivos em movimento uniformemente variado formam uma PA de razão constante e igual, quando o intervalo de tempo é 1, a aceleração, fica muito mais simples de resolver. Perceba que na questão ele mostra uma imagem, nossa, como ficou torto isso aqui. Ele vai mostrando os pingos e, se você perceber, no início a distância de um pingo para outro é 20, no próximo a distância de um pingo para outro ainda é 20. Nesse intervalo aqui, a velocidade era constante ainda. Perceba que no texto ele diz que a velocidade é de 72 km por hora. Transformando isso para metros por segundo, se você dividir por 3,6, você tem que essa velocidade é igual a 20 metros por segundo. Então, nesse trecho, o movimento ainda é um movimento com velocidade constante, um movimento uniforme. A partir daqui, perceba pelo desenho que os intervalos continuam de 1 segundo, mas os deslocamentos começam a ficar menores. Você tem um primeiro deslocamento de 18, um segundo deslocamento de 14, o próximo deslocamento tem 10 metros, o próximo tem 6, por fim um de 2 e aí ele vai parar. Ora, nesse trecho, perceba que os sucessivos deslocamentos formam uma PA. Cada um dos termos é igual ao anterior subtraído de uma quantidade constante. Quanto é essa quantidade? 18 para 14 eu diminuo 4, 14 para 10 eu diminuo 4, 10 para 6 eu diminuo 4, 6 para 2 eu diminuo 4. Como cada intervalo desse tem uma duração de 1 segundo, 4, que é a razão da PA, também é em módulo o valor da nossa aceleração. Como eu estou diminuindo a velocidade, considerando que a orientação é a da própria velocidade, a nossa aceleração vai ser 4 metros por segundo quadrado, já que eu subtraio 4 a cada intervalo de 1 segundo. Como ele pede o módulo da aceleração,
Fechou. A aceleração igual a 4 metros por segundo quadrado. Na verdade, o módulo da aceleração é 4 metros por segundo quadrado. Atenção! Se eu tenho um movimento uniformemente variado, os sucessivos deslocamentos formam uma PA. Quando o intervalo de tempo é igual a 1 segundo, essa PA tem razão igual à própria aceleração do movimento. Quaisquer dúvidas, deixa aí embaixo nos comentários. Segue com a aula. Como já foi trabalhado na aula passada, fera, questões que envolvem ultrapassagem ou encontro de móveis são muito simples de resolver. Basta apenas que você relembre os 3 passos. Primeiro deles, basta que você descreva o movimento de cada uma das partículas a partir da função horária da posição. Quando você iguala as funções horárias, você dá origem a uma equação em que o instante é a variável que vai ser encontrada. Quando você determina o valor do instante, basta que você substitua o instante na equação e a partir de uma das 2 funções você encontra a posição onde ocorre a ultrapassagem ou o encontro dos móveis. É importante e eu peço a você muita atenção agora. Fique atento. Como estamos trabalhando com funções que podem envolver equações do segundo grau, quando você iguala uma função horária da posição do movimento uniformemente variado e outra do movimento uniforme, surge uma equação em que a variável está ao quadrado. Em algumas dessas situações, você vai encontrar instantes que podem ser positivos e negativos. Nós já discutimos aqui na primeira aula o significado de instante negativo, mas vale a pena chamar a atenção aqui que nesse tipo de problema, o instante negativo representaria o momento antes de iniciar a contagem dos tempos, onde os movimentos, se estivessem desde então acontecendo, trariam uma posição de encontro também. Na maioria dos problemas, deve-se desconsiderar os resultados negativos, porque nos interessa o que acontece a partir do início da contagem do tempo. Atenção, não é porque não exista instante negativo. Os instantes negativos são instantes anteriores à data zero. O que não ocorre na física clássica são intervalos de tempos negativos. Lembrou do que a gente falou na aula anterior? Se você não lembra, dá um pulinho lá embaixo e pega essa aula de novo. É rapidinho, a explicação está toda lá. E aí, tranquilo? Mais uma aula vencida, mais um conteúdo aprendido? Já sabe, qualquer dúvida é só entrar em contato através de qualquer dos canais de comunicação que nós temos aqui. Gostou da aula? Então dá uma força para o projeto, aperta um joinha, divulga lá no teu Facebook, fala com teus amigos nas redes sociais. E se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora. Toda nova aula vai ser avisada para você e você não perde nada do projeto Física Total. Esse é seu ano. Vamos juntos. Lembre que você pode.